Vamos lá, o que nós vamos ver agora? O que nós vamos fazer? Esse x0, então, ele determina a partir de que ponto que uma função vai ser superior à outra. Você está falando assim, existe um x0, a partir desse ponto, uma função vai estar sempre acima da outra, tá? No caso aqui, se a gente pegar, como eu havia feito, só para colocar um pouquinho aqui, essa função que tem esse seno de log n ao quadrado, tal e tal, quando você está no começo da função, ela é confusa. Você não consegue saber se o ciano vai ser realmente o campeão da história, certo? Mas conforme você vai aumentando, você vai vendo que o ciano, de certa forma, olha, já passou o U, eu acho que ele não perde mais, e se eu colocar aqui, ele vai. Passou o, passou o vermelho e não vai perder mais, certo? Então existe um ponto a partir do qual o ciano ganha. Apesar de ele ter toda aquele vai e vem, ele não perde mais, tá? O que a gente tem que falar agora é sobre essa constante C. Para que serve a constante C? A constante C, ela serve para você poder comparar também caras que aparentemente estão na mesma classe de complexidade. Por exemplo, se eu pegar esses dois carinhas aqui, a gente vê claramente que o vermelho ele tem uma constante maior do que o azul. Não é isso, Bruno? Sim. Na Porém, complexidade? oi? Não, não, na constante mesmo, na função. A gente consegue ver no gráfico que, de alguma maneira, o, a- o vermelho ele tem alguma constante maior do que o azul, porque o vermelho cresce mais que o azul. Porém, porém, quando ele vai se comparar com o oceano, os dois se comportam iguais. Então eu queria ter uma maneira de poder falar assim, ó, o azul e o vermelho são a mesma coisa, em termos de classe de complexidade. Que o vermelho e o azul são a mesma coisa, tá? Então eu gostaria de poder falar assim, ó, gostaria de poder falar, deixa eu colocar mais aqui, ó, gostaria de poder falar assim, que o é, n, o 20n ao quadrado, 20n ao quadrado, está no O de 3n ao quadrado, certo? Eu gostaria de poder falar isso. E como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer, eu poder comparar essas duas funções mesmo com essas constantes que tem aqui? Cara, para isso que serve essa constante C. Essa constante C está dizendo assim, olha, tá, eu vou comparar as duas funções, beleza. Mas se você precisar, você pode pegar a função g e multiplicar ela pela constante que você quiser, contanto que exista uma constante. Tem que existir a constante, certo? E aí, beleza. Existe uma constante que se eu multiplicasse o G aqui é o G é o azul. Existe uma constante que se eu multiplicar o G, a função f, que daí seria esse 20n ao quadrado, vai ser sempre menor do que essa função g vezes a constante? Posso multiplicar. Existe. Oi? Existe. Existe. Tá. Poderia colocar 100. Beleza? 100. Tudo bem. Agora, o azul, ó, a função g é 3n ao quadrado. O 100 é o c, a constante c. E aí, o cara ganha, certo? Mas repare, eu não tenho que dizer qual é a constante, só tenho que dizer que existe essa constante. Existe essa constante? Então eu posso falar que 20n ao quadrado está em O de 3n ao quadrado. Porque existe uma constante que se eu multiplicar esse cara aqui, esse daqui vai estar sempre menor que esse a partir de um certo ponto, que é o x0. E aí completa tudo que eu quero. Eu quero um cara que ele vai ignorar o começo, porque o começo pode ser confuso. No começo pode ter umas subidas e umas descidas lá em algum ponto, que é o que o x0 faz. E ele também ignora se os caras estão na mesma classe e eu só precisar multiplicar por uma constante, o cara vai poder. Eu posso escolher uma constante qualquer, constante, contanto que seja constante, e eu fazer essa multiplicação e está resolvido, certo? Com isso, então, a gente consegue provar que tá? Consegue provar que 20n ao quadrado está em O de n ao quadrado. Consegue ver? Por quê? Sim, tranquilo.
Tranquilo, não é? O que a gente consegue ver também? Na verdade, a gente consegue ver mais que isso. A gente consegue ver que o n ao quadrado está no O de 20n. Opa, 20n ao quadrado. Isso aqui também é verdade. Certo? Esse daqui também está aqui. Eu nem preciso multiplicar por constante nenhuma. Mas já está ganhando. Então não está errado falar isso. Certo? Então, não está errado você falar que o bubble é 20n ao quadrado. Não está errado. Por que a gente não fala? Porque não tem necessidade. Que não tem necessidade. Se você falar que n ao quadrado, já tem toda a informação que você precisa. Eu vou ter que multiplicar por uma constante. Tá, tudo bem. Você pode multiplicar qualquer um dos dois por uma constante. Então, você tem toda a informação necessária simplesmente falando que ele é n ao quadrado. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Show de bola. Beleza? Não. Ó, uma outra coisa que a gente pode falar também é assim, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. E aí a gente vai tentar ver o seguinte, ó. Se f de x é O de g de x e o g de x está em O de h de x, o que eu consigo inferir desses dois caras aqui? Que o F está em O de H de X. Que o f de x está em O de h de x. Certo? Então o negócio é transitivo. Então, se você descobre que sei lá, uma função está em g de x, mas o g de x você sabe que ele está em uma outra complexidade. Então você pode falar que o f de x está na complexidade desse cara aqui também. Certo? Porque quando que isso aqui é útil? Isso aqui é útil quando a gente for fazer o seguinte, ó. Nós vamos tentar fazer essa função aqui. Nós vamos tentar pegar 3 n ao cubo, não, vamos colocar uma constante aqui. 5n ao cubo mais 6n ao quadrado. 6n ao quadrado. Mais seno de x, de n no caso, mais seno de n, mais 1000. E eu quero que você defina qual que é a complexidade. Nós vamos tentar calcular qual que é a complexidade dessa função aqui. Certo? Qual que é a complexidade dessa função? Bem, intuitivamente você já pode dizer, né? Qual que é uma complexidade que a gente pode dizer para esse cara aqui? É O de N ao cubo. É O de N ao cubo. Mas como que a gente chega em O de N ao cubo? Como é que você fez para chegar em O de N ao cubo? Você cortou todos os caras de termos menores, né? Certo? E ficou só com um cara de termo maior e eliminou a constante. Foi isso que você fez, né? Agora a próxima pergunta é: eu posso fazer isso? É justificado eu fazer isso? O que a gente vai ver é o seguinte, ó. Primeiro, nós temos que fazer assim. Acho que você consegue acompanhar aqui do lado, tá? O que nós vamos fazer? 5n ao cubo mais... vamos lá. Esse cara aqui é O de n ao cubo. Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Tá. Vamos pegar o 6n ao quadrado. Eu posso dizer que esse cara também é O de n ao cubo. Concorda? Na verdade, eu posso dizer que esse cara é O de n ao quadrado. Tudo bem? Só que eu tenho também que n ao quadrado é O de n ao cubo. Portanto, 6n ao quadrado é O de n ao cubo. Beleza. Agora nós temos um problema. Nós temos o seno de n. E agora? O seno de n, qual é a complexidade que a gente pode dar para o seno de n? Primeira coisa, o que eu gostaria de ver. Pelo que você falou, o seno de n é O de n ao cubo. Ele é. Mas ele é?
Como que você provaria isso? É, pega, sei lá. Eu acho que eu tomaria o limite, Sim? mas eu não sei se é o Nem, melhor preci- jeito de fazer. nem precisa, né, cara? Pega um N grande lá. Bem, o seno de N, qual que é o valor máximo para o seno de N? É um É 1. Pega um valor de N, onde N é o cubo da maior que 1, tipo 2. A partir de 2, N ao cubo vai ser sempre maior que 1, concorda? concordo. Então, o seno de N é... Não, para falar a verdade, o seno de N é O de 1, né? Ele é O de 1. Mas e por ser O de 1, ele vai ser também O de N ao cubo. Por fim, o último, que é o mais simples, o 1000. O 1000 é O de N ao cubo. De fato. Fato, certo? Então, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente sabe que essa função aqui, ela é... Vamos pegar ela aqui, ó. Vamos lá. Vamos brincar. Brincar de matemática. Essa função, ela tá no O de N ao cubo. Vamos colocar aqui N ao cubo, para lá. O de N ao cubo mais N ao cubo mais N ao cubo mais N ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu substituí cada uma das parcelas aqui pelo O dele. Esse cara aqui, com certeza, vai ser maior que esse. Certo? Não, colocando as Correto. constantes, né? Obviamente colocando as constantes. Vamos colocar as constantes por enquanto. Vai. 5, Os outros 6. nem precisam, né? Oi? Os outros nem precisam, né? Precisa, mas a gente não tem preguiça. Vamos colocar aqui. 1000. Certo? Esse cara aqui, por sua vez, então, que é esse. Cadê? Por que está quebrado? Ah, opa, fechou. Certo? Esse daqui, então, nós temos que essa função, que é a que a gente estava interessada, ela está no O dessa função aqui. Essa função, por sua vez, vou pegar. Vamos pegar aqui. Essa função, por sua vez, ela está no O de, vamos somar, 5, 11, 12 de 1012 N ao cubo. Certo? É. Por fim, 1012 N ao cubo está em O de N ao cubo. Que é o que a gente queria desde o começo. Tudo bem? Então, na verdade, veja só, a gente fez um monte de operações aqui. Todas as operações, elas se sustentam aqui, tá? Eu posso fazer ela porque todas elas tem uma constante x0 e uma constante c, tal que tal coisa? Tem, beleza. Então, tem uma constante. Para cada passo, constantes diferentes. Não precisa ser a mesma constante. Cada aplicação da definição pode ser uma constante diferente. Tem a constante? Tem. Tem a constante? Tem. Tem a constante? Tem. Blá, blá, blá. Aí eu fui passando, no final eu chego à conclusão de que essa função que a gente estava pegando aqui, ela na verdade ela tá no O de N ao cubo. Beleza? Tudo bem? Beleza. Aí, o que nós temos? Ó, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o seguinte. Vou perguntar duas coisas. Ela está no O de N a quarta? Sim. Sim, ela está. De novo, não é uma informação muito útil nesse caso, porque eu consigo provar uma coisa melhor. Eu consigo provar que ela está no O de N ao cubo, que é melhor do que você falar que ela está no O de N à quarta. Mas errado não está. Por outro lado, eu, ela está no O de N ao quadrado? Não está. Não está. O de N ao quadrado ela não está. Por quê? Porque se você tentar fazer essas operações aqui, você não vai conseguir. Você vai parar, na verdade você vai parar aqui, ó. Nesse passo aqui. Os outros passos você consegue. Se eu tirar esse primeiro termo, aqui, ele vai dar para você uma coisa que é O de N ao quadrado, certo?
Mas o primeiro termo está aqui. Eu não tenho como ignorá-lo. Tá? Então esse cara não é. Ele é O de N. Não é O de N ao quadrado. Então a resposta aqui é not. Ok? Not O de N ao quadrado. Aqui. Tudo bem? Tudo Tem certo. uns parênteses sobrando aqui. Na verdade. Tem parênteses sobrando aqui. Cara, essa é a definição do Big O, ou a notação O, tão famosa, certo? E a gente vai ver, por exemplo, nós vamos ver na próxima aula que nós temos mais outros dois carinhas. Nós temos o O, nós temos, que a gente normalmente não fala, que a gente não está tão interessado assim, a gente também tem dois caras que são o ômega e nós temos o θ. São duas funções, dois carinhos que a gente consegue definir também, que também são interessantes na hora de você comparar. Eles aparecem em algumas situações, então é interessante que a gente saiba. O mais útil é o O mesmo. Como é que a gente pode explicar o que o O captura para a gente? Você consegue ter uma frase de efeito para explicar o que o O captura? Não a definição formal, não o que ele é, mas o que o O captura, o que a função, quando eu falo que uma coisa é O de N ao quadrado, ele vai me dar uma informação muito importante sobre bem, no caso não é, né? Ele é O de N ao cubo e vai me dar uma informação muito importante sobre o meu F. Qual informação é essa, Bruno? Da maior ordem de grandeza da função? Não é nem isso, cara. É mais ou menos assim, cara. A função f, ela não cresce mais, ela não cresce mais do que a função g no limite. Existe uma situação, por exemplo, se você for pegar, para o pessoal que gosta de cálculo, tá? Se você pegar f e dividir pela g, você vai ter uma constante, vai ser menos que uma constante não infinito, certo? Então, de certa forma, você está dizendo assim, a f e a g, no limite, elas se comportam de maneira parecida. A diferença que tem entre a f e a g é uma constante, certo? É isso daí que você está dizendo, é isso que você está falando. Então, na verdade, você pode considerar que a g, que é esse carinha aqui, ele me dá o pior que eu posso esperar. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, olha, cara, essa função aqui, ela, no pior caso, você pode esperar que ela se comporte desse jeito aqui, na pior situação. Quando eu falo isso daqui, que ela não é O de N ao quadrado, se eu garanto que ela não é O de N ao quadrado, você diz o seguinte, cara, pode ser que tenha alguma situação que esse cara aqui cresça mais do que o N ao quadrado. Não é sempre, não é a todo momento, mas quando você for crescendo o N, eu não consigo garantir nada em relação a essa função e esse N ao quadrado. Tá bom?